Vamos ler lá então a palavra de Deus? Você pode ficar sentado mesmo, vamos ler lá. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Porque bem vedes, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados, mas Deus escolheu as coisas loucas. Ouve bem, ouça bem isso aqui. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisasvis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. É o que eu estava falando aqui agora. Estou me gloriando no Senhor, porque o Senhor me deu um grande livramento, porque não é da nossa força, não é do nosso braço que vem a força para nos mantermos livres, libertos, curados, sarados, até mesmo em momentos de morte, de tristeza, de aflição. Não é do nosso braço que vem a força, mas é do braço que vem da força do Senhor para com nossas vidas. Aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Devemos ter uma glória, não para nós, não uma glória para o homem, mas uma glória para Deus, porque é Deus quem faz todas as coisas. Aqui é o apóstolo Paulo pregando, mas eu quero atribuir essa palavra aqui linda e maravilhosa da parte de Deus, onde ele fala da fraqueza, né? E Joel vai dizer que da fraqueza Deus tira a força. Diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. Deus está profetizando desde aquela época para cá. Na verdade, bem antes ainda Deus profetizou. Essa história começa, na verdade, com a história de Jacó. Nós vamos ver que quando Deus fala, eu escolhi, Ele vai dizer, Isaías 41, que Ele escolheu os Jacó de Deus, aqueles que agarram. Mas quem olha para a história de Jacó, pensa que Jacó foi um suplantador, foi o cara que roubou a bênção do irmão dele, foi a pessoa que fez tudo errado na sua vida. E na verdade não foi bem assim, irmão, porque ele nem sabia, quando ele nasceu, ele nem sabia que ele era alguém. Ele já veio agarrado no calcanhar do irmão dele. Deus permitiu que, né, a sua mãe Raquel, quando estava estéril, o seu marido, que era Isaac, orou 20 anos por ela, para que ela viesse a ter, né, filhos. E na verdade ela gerou 2 filhos do seu ventre, a Bíblia fala. Mas quando ela estava com o seu ventre, os seus filhos no ventre, a Bíblia fala que ela sentia dores. Ela sentia que o seu estômago, a sua barriga começava a se mexer para tudo quanto é lado, e ela não sabia o que era, que ela chegou a dizer assim: mas se é assim, Senhor, essa grande tribulação dentro de mim, eu não sei o que é, parece que vai me rasgar, o meu ventre vai rasgar. E ele disse assim, e daí Deus pega e fala para ela: não te preocupa, mulher, não te preocupe, porque dentro do teu ventre há 2 nações, há gêmeos, e eles estão já começando a lutar um com o outro para vir a primogenitura. O que eu quero que você entenda com isso, Amadeu? Eu quero fazer um entre parênteses aqui, para que você entenda o mundo espiritual. Porque quando nós não pregamos sobre o mundo material, nós pregamos sobre o mundo espiritual de Deus. E aquele que é espiritual discerne o que é espiritual para a sua vida. Foi o que Jesus disse. E a realidade é que no mundo espiritual já havia uma guerra, uma luta dentro do seu ventre. Às vezes, já trazendo aqui entre parênteses, nós estamos passando por uma peleja, por uma luta, por uma guerra entre nós, mas não sabemos o que está acontecendo. Até nossas entranhas se mexem às vezes dentro de nós. Meu Deus, vou morrer, vou perecer. Na verdade, nós estamos lutando contra o nosso eu. Nós estamos lutando com gêmeos dessa terra, que quer fazer coisas dessa terra, mas o Espírito está militando contra a carne, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque o Espírito vai vencer a carne. Nós vamos ver que a carne, ela é forte. É o que nós estávamos pregando aqui, o que o pastor falou aqui. Os desejos da carne são fortes.
e leva nós para a perdição. Mas quando a gente começa a gerar algo de Deus dentro do nosso interior, o Espírito começa a militar, a guerrear contra a carne, contra os desejos da carne. Por isso que você tem uma luta interna tremenda, uma guerra terrível. E Jesus vai citar algo muito certo e muito forte. Ele vai dizer em João 16, 20, se não me falha agora, ele vai falar em 21, 22, 23, que ele disse: pelo tempo eu me retirarei de vós, e nesse tempo vocês chorarão, vocês passarão como uma mulher grávida sobre a terra. Ele estava falando sobre as dores de parto, ele estava falando sobre as dores da terra, as angústias, as tristezas, porque nós iríamos o quê? Começar a lutar contra as armadilhas, que é o pecado contra a nossa vida. E daí nós iríamos passar com uma mulher grávida. Mas quando ele viesse da outra vez, ele ia nascer esse filho, e esse filho ia trazer uma alegria tão grande para aquela mãe, ou para aquela pessoa, iria nascer, e aquilo se tornaria tão alegre, porque simbolizando a promessa de Deus na sua vida. Com quem que eu quero dizer tudo isso? Eu quero já estou pregando aqui, eu estou falando. O que eu quero dizer com tudo isso, com Isaac, com Jacó e Esaú? Jacó era o filho da promessa, e Esaú não era o filho da promessa. Por quê? Porque Deus conhece os corações antes de nós vir à terra. Deus já conhece o meu e o teu coração. Deus já sabia que o coração de Jacó iria atribuir a Deus, e Esaú iria desprezar a Deus. Deus conhece o meu e o teu coração. Deus sabe que nós vamos ficar com Deus, e Deus sabe também se nós não vamos ficar com Ele. Deus conhece todas as coisas. Agora, para que a glória, para que o nome do Senhor fosse exaltado, Deus teria que fazer que o menor fosse o primogênito da casa. Não poderia ser o maior. Deus teria que lançar a promessa na vida de Jacó, porque Jacó, se Deus quisesse, Deus poderia deixar Jacó ser primeiro que Esaú, não é verdade? Mas Deus não deixou. Deus permitiu, porque dali sairia o menor, da fraqueza Deus tirava a força, dali sairia, porque para que a glória não seja do homem, para que a glória seja de Deus. Porque se fosse Esaú ia dizer assim: fui eu que fiz, pai, eu que fiz. O pai, que era Isaac, ele dava mais vantagem para Esaú do que para Jacó. Se você vai ver ali, você vai ver. Agora, quando Deus lança uma promessa no ventre de Raquel a respeito de Isaac e Esaú, ele diz de Jacó e Esaú, ele lança uma promessa dizendo já que o menor iria se sobressair ao maior, e o maior serviria o menor no mundo espiritual. Quer dizer, o menor serviria o maior, porque o menor seria o cabeça na casa. Agora você fica prestando atenção, e como é que pode Deus permitir tudo isso acontecer? Agora, Raquel sabia disso. Raquel não poderia deixar que Esaú fosse o primogênito. Agora você vai entender, e você vai ver que todos dizem que Jacó foi suplantador. Na verdade não, quem suplantou tudo foi Raquel. Porque Jacó disse assim ainda, quando ele foi receber a primogenitura do seu pai, ele falou assim: mãe, se ele descobrir que sou eu, ele vai me matar. Ele vai me matar, ele vai me amaldiçoar. Aí a Raquel disse assim: que essa maldição caia em mim então, mas que a palavra do Senhor tem que se cumprir. Tem certas coisas que acontecem em nossa volta, que nós não entendemos o que acontece, por que acontecer. Mas Deus sabe o porquê está acontecendo. E a gente não entende, digo, um morre aqui, outro morre ali, ou Deus tira pessoas do nosso caminho. Por quê? Porque Deus tem uma promessa, e Ele tem que fazer se cumprir em nossas vidas, essa promessa. Assim Ele fez se cumprir na vida de Jacó. Jacó, você vai ver e vai dizer: mãe, eu não quero. E ele mesmo assim teve que fazer. A mãe dele disse: não, vai e faz. E a Bíblia fala que Jacó agora, no dia para ganhar a sua primogenitura. Quem não conhece a história aqui, eu vou te dizer a história, né? A Bíblia fala que nasceu Esaú, Isaac e Jacó, gêmeos da sua mãe Raquel. Quando eles nascem, a Bíblia fala que nasce primeiro Esaú, logo depois vem atrás Jacó, agarrado no calcanhar do irmão dele, tentando puxar o irmão dele para trás para nascer primeiro.
Esaú, quando nasceu peludo. Olhar para a criança, porque automaticamente naquela época, quando olhava para a criança, quando a criança nascia, já colocava o nome. Não é que nem hoje, né? Coloca qualquer nome, enfim, qualquer nome da criança, não. Naquela época tinha o nome certo. Olha, a pessoa nasceu desse jeito. Olhar para Esaú e disseram: é peludo e vermelho. Fala, bota aí o nome aí, Esaú, peludo e vermelho, com o significado. Aí veio Jacó agarrado, já no calcanhar do irmão dele, olhava, meu Deus, esse aí já veio agarrado no calcanhar. Mas ninguém sabia que existia uma promessa aí, mano. Aí ele nasceu agarrado já no calcanhar do irmão, tentando puxar para trás. Mas tudo tinha um plano de Deus. Tudo era o plano de Deus, para quê? Para que a glória não seja do homem, para que a glória seja de Deus. Se você é dali em diante, de Jacó em diante, que Deus escolhe somente o Jacó. Por quê? Porque o Jacó, você vai ver o crescimento de Jacó. O crescimento de Jacó foi totalmente diferente de Esaú. Esaú nasceu, Esaú, ele achava com a força do braço dele, ele matava os animais, trazia comida para casa. Ele não achava que era Deus que fazia, ele achava que era ele que fazia. Mas Jacó, no crescimento com sua mãe, Jacó, ele atribuiu o coração a Deus. Jacó vivia nas tendas junto com a mãe dele ali, e ele vivia adorando e glorificando a Deus. Era totalmente diferente de Esaú. Agora, eu te pergunto, e se Deus dá a honra agora para Esaú e tira a honra de Jacó, o que acontece? O que acontece? Se Deus dá para um soberbo a honra, soberbo mata todo mundo, é verdade. Ele chega e mata todo mundo e se coloca na frente e diz: sou eu. E não é Deus que está fazendo, não. É meu braço, é a minha força. Tem coisas que Deus permite em nossas vidas para que a glória seja dele, não nossa. E enquanto nós não entendemos que a glória é de Deus, Deus vai permitir nós passar por vales, lutas, tribulação, perseguição, guerra. Nós temos que entender que a glória, a honra e o poder pertence a Ele. Aí Deus permite tudo isso acontecer. E quando Deus agora lança a promessa através de Jacó, para terminar, Isaac lança para Jacó, e Jacó teve agora que fugir por causa do seu irmão, porque o seu irmão ficou tão furioso porque ele recebeu a promessa na frente dele. Poderia contar na história da lentilha aqui do que Jacó chegou e poderia contar essa história, mas não vou contar. Vou contar lá na frente, senão vai dar tempo. Simplesmente ele ganhou a herdade do irmão dele, e o irmão dele ficou furioso por causa disso e queria matar ele, e pensou e começou a cogitar no seu coração a morte de Jacó. E quando Isaac ficou sabendo disso, Isaac pegou e disse para Jacó: foge, porque o teu irmão quer te matar. E a mãe dele também diz: foge, vai para casa dos teus parentes em Arã Padã, lá para aqueles lados lá, e case com uma filha, né, do teu tio, que era Maria, que era irmão da Raquel. E ele foi, e na saída para lá, eu já vou terminar, na saída para lá, a Bíblia fala que Jacó deitou-se numa terra e colocou uma pedra de travesseiro para dormir. E quando ele para descansar e dormir, ele passa a noite naquele lugar, ele tem uma grande visão de Deus. Ele vê uma escada da terra para o céu, de subida e descida de anjos. E aquilo chamou a atenção dele, ele ficou apavorado, ele ficou maravilhado com aquilo que viu. E daqui a pouco Deus começou a falar com ele e disse para ele que ele seria uma bênção sobre a terra que ele ia pisar, e que ele ia sair dali e ir para uma outra terra distante, mas que ele voltaria para aquela terra, e onde Deus honraria ele, e dele sairia uma grande nação. Eu quero dizer assim para ti e para mim, amado irmão: nós temos luta, nós temos guerra, nós temos tribulação, nós não entendemos o que acontece às vezes com nós, porque nós estamos às vezes andando pelo caminho que às vezes, meu Deus, será que isso aqui está certo? Mas Deus, Ele sabe fazer os caminhos perfeitos em nossa frente. Com tudo isso que eu falei e que eu vou terminar agora, é que eu quero dizer para mim e para ti: Deus escolhe os Jacó nessa terra. Deus escolhe aqueles que agarram as promessas de Deus na terra. Deus é aquele que agarra, Ele na verdade agarra e não solta.
que é muito grande a história aqui, podia contar toda a história de Jacó, mas se tu quer entender a Bíblia, quer entender a história de Jacó, vai lá para Gênesis 25. Lá tu já vai direto, vai saber toda a história de Jacó para frente lá. Nós temos que entender os planos de Deus para nossa vida. Às vezes não é fácil, às vezes não entendemos os planos, mas nós, devagarinho Deus vai nos fazendo entender os planos dele. E um dos planos dele é para o Jacó na terra. O Esaú não. Os Esaú entra aqui e sai aqui. Esaú entra aqui e sai aqui. Agora o Jacó não. Os Jacó agarram a promessa e dizem: eu não te solto, Senhor. Enquanto tu não me der a bênção, eu não te solto, Senhor. Jacó, a quem elegi, servo meu, filho do patriarca Abraão. Se coloca de pé agora. Pode se colocar de pé. Quando a gente não entende o que é a glória e o poder pertence a Deus, Deus permite nós passar por cada situação. O povo de Israel passou 40 anos no deserto. Não foi 40 anos não foi 80 anos, você quer saber? Que quando era para eles entender os planos de Deus na vida deles, depois de 40 anos, eles pararam na frente da terra prometida e murmuraram. Os 10 espias foram lá e murmuraram. E 2 homens acreditaram. Chegaram velhinhos já na terra prometida. E eles eram quase bebê quando saíram do Egito. Né? Josué e Caleb. Quando chegaram de frente a Cades Barneia para atravessar, chegaram a entrar, eles já estavam com 40 anos, 45 anos por aí, mais ou menos. Aí Deus envia os espias, eles vão lá, vêm a terra, linda, maravilhosa. Só Caleb e Josué que disseram: eles são nossos pães, os inimigos grandes, terríveis, gigantes. Nós temos que entender, amado, que nosso Deus é muito maior do que qualquer tipo de gigante. Ele é maior, ele não tem gigante, não tem. Que nem eu ouvi o irmão falando a respeito de Davi, Davi com uma pedrinha de fundo e um gigante bem grandão. Ele falou assim: mas é grande esse gigante, eu não vou errar a pedrinha. Com Deus é a mesma coisa, irmão. Nós não erramos a nossa vitória, de jeito nenhum nós vamos errar. É grande a tua luta, então você não vai errar a pedrada nessa luta, não. E isso aí, você vai ver que a Caleb e Josué não duvidaram, mas os 10 espias duvidaram, e Deus fez eles voltar para o deserto. Porque murmuraram contra a promessa de Deus. Aí pereceu toda aquela geração ali. Mais 37 anos, quase 40 anos. 80 anos Caleb tinha quando pediu o Monte Arba, onde tinha o gigante maior no monte. 85 anos mais ou menos eles tinham. Daí eles entraram na Nova Canaã. Eu quero te dizer uma coisa, mano. Não importa o tempo, às vezes demora tempo da promessa se cumprir, mas você tem que saber esperar no Deus Todo-Poderoso. Você tem que saber esperar no Senhor e gloriar-se somente nele, para que o nome dele seja glorificado. Eu quero te convidar para vir aqui na frente para nós orar.